Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Ironia Crônica. E pela primeira vez eu vou fazer uma tag. Eu vou tentar fazer uma tag. Me desculpa aí pela falta do enquadramento e pela falta de coisas aqui no fundo, mas é que eu tô numa situação um pouquinho complicada, né? Que não tem, assim, um cenário muito bom, então a gente tá tendo que se virar aí de acordo com o que vai. Então, vamos lá. Bem, a tag do primeiro livro é uma tag que eu vi no canal da Gláucia, né, no Alegria Literária, e eu achei que seria legal, porque assim, ela mostra tecnicamente os primeiros livros que despertaram sensações na gente. Por ser um canal iniciante, eu achei que essa seria a tag perfeita para isso. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura? Eu teria que voltar na época da escola, que foi o primeiro livro que eu peguei da biblioteca da escola na época. E se eu não me engano foi O Poço do Visconde, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, do Monteiro Lobato. E aí eu lembro mais ou menos da história que o Visconde resolve furar um poço de petróleo no sítio lá. E assim, eu sei que o Sítio do Pica-Pau Amarelo tem vários problemas, né? É uma história que tem algumas, né? Várias situações ali que envolvem racismo e tudo mais. Mas enfim, foi o livro que me abriu pro universo da leitura, sabe? Porque eu gostei e aí eu fui pegando outros livros da biblioteca e por fim, toda semana eu tava na biblioteca da escola pegando algum livro. 2. O primeiro livro que apresentou a um gênero novo. E novamente temos um livro da biblioteca da minha escola na época, que era um livro chamado O Reverso da Medalha. Recentemente eu comprei esse livro, eu tenho ele, né? Mas O Reverso da Medalha, ele era um dos livros que eram mais pegados da biblioteca da escola por várias pessoas, sabe? É uma história até um pouco adulta, não era pra tá, sabe? Muito nas mãos de adolescentes, mas é uma história incrível, um novelão, basicamente. Imagina, sei lá, uma novela da Globo com umas 3, 4 fases. Enfim, é uma história incrível e é um dos livros mais conhecidos do Sidney Sheldon. Eu lembro que o Reverso da Medalha, ele conta a história de 4 gerações de uma família que tem uma empresa de mineração de diamantes, uma mineradora, né? Kruger Branch? Acho que é isso. Essa empresa vai passando de uma geração para outra e tem vários conflitos, todos eles centrados na vida da Catherine, que é a personagem principal. Então, tipo, é muito, muito, muito incrível. É muito bom esse livro. Meu primeiro livro favorito, e eu não posso deixar de falar de As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia também é um livro que tem algumas questões aí sobre racismo também, sobre alguns preconceitos religiosos. É um livro bastante catequista, vamos dizer, porque ele é uma alegoria para a Bíblia. Então, é a Bíblia, mas contada de uma forma mais infantil e em outro contexto. Mas foi o primeiro livro de fantasia que eu li, também é da biblioteca da escola na época. Nossa, eu devia ter uns 14, 15 anos. E é o primeiro livro de fantasia que eu devorei. Eu li em uma semana, ele tem 750 páginas. E assim, eu devorei aquele livro de uma forma, assim, extraordinária. E eu lembro que eu ainda estava na escola quando eu peguei o livro mais uma vez depois, no ano seguinte. E assim, eu tenho ele hoje em dia. E ele foi o meu primeiro livro favorito mesmo. E ele permanece, assim, pra mim como um dos favoritos, justamente por me lembrar bastante dessa época em que eu comecei a leitura mesmo. Assim, comecei a me viciar na leitura. Agora temos aqui o primeiro livro que me fez chorar. Não tenho, assim, tecnicamente um livro que me fez chorar. Eu coloquei aqui um livro que ele me despertou uma sensação de tristeza muito grande com a morte de um personagem. Existe uma saga chamada Crônicas do Mundo Emerso, de uma autora italiana chamada Alicia Troisi, e eu lembro que eu li na época do Orkut ainda, que eu fiquei sabendo dessa saga. O terceiro livro, que é O Talismã do Poder, recentemente eu achei ele numa livraria até. Esse livro tem uma morte de um personagem que a gente acompanha desde o primeiro livro, sabe? Assim, um personagem carismático, e quando esse personagem morre, é uma cena muito triste. Tipo, tem toda a questão da reação à morte do personagem, as pessoas que estão em volta, uma espécie de funeral pro personagem. Eu lembro que eu fiquei, tipo, muito abalado. Eu fechei o livro, aí eu fui dormir, só voltei a ler no outro dia. Primeiro livro que detestou
E aqui eu preciso falar de um dos autores preferidos de muita gente e um dos meus preferidos, mas que o livro não me cativou de forma nenhuma, que é o livro do Dan Brown, Ponto de Impacto. Abandonei esse livro. Eu detestei ele e abandonei esse livro, porque eu achei uma história muito nada a ver, um negócio, sabe, Ainda bem que ele parou com esses thrillers de mistério e ele passou a escrever só as histórias do Robert Langdon, né? O Código da Vinci, Anjos e Demônios, esses livros. Porque quando tinha a Fortaleza Digital é bem fraquinho, mas o Ponto de Impacto, nossa, meu Deus do céu. Eu realmente detestei esse livro e eu não quis ler mais, eu abandonei, ele tá abandonado, eu nem sei como é que termina a história. O primeiro calhamaço que eu li, não poderia ser diferente, é O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um pouco controverso, porque na verdade O Senhor dos Anéis é uma trilogia, né? Ele está sendo relançado agora pela HarperCollins como 3 livros, como ele foi lançado, né, lá nos anos 50. Mas a versão que eu tenho aqui é um volume único com todos os 3. Mas assim, se for ver o primeiro calhamaço que eu li, na verdade, é As Crônicas de Nárnia com 750 páginas. Mas eu já tinha falado ele, então eu vou citar O Senhor dos Anéis porque é o maior livro que eu li depois disso. Ele tem 1.200 páginas, eu acho, a versão que eu tenho, que é o volume único. Então é tecnicamente o primeiro calhamaço que eu li naquela época. Eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Não, era mais velho, eu devia ter uns 16. Primeiro livro fora da zona de conforto. E eu não sei como é que eu vou falar desse livro, mas eu lembro que me emprestaram esse livro do Augusto Cury, que é o Vendedor de Sonhos, acho que é. E assim, é um livro bem famoso ainda pra quem gosta de Augusto Cury. E tipo, foi bem fora da minha zona de conforto, porque é meio, né, motivacional e tem toda essa questão. E assim, eu lembro que eu gostei mais ou menos da história, mas eu achava os diálogos muito, assim, sabe, motivacionais e, enfim, não fiquei muito fã, não. É a primeira série que eu li sem ser Harry Potter. E agora, outra polêmica, porque foi Eragon. E assim, não é muito boa, né, gente? Eragon, eu lembro que quando eu li na época eu achei muito incrível, eu achei muito legal, mas depois quando você cresce, você começa a observar realmente do que se trata a história, você percebe que é uma colagem de referências. Eragon é Senhor dos Anéis, Harry Potter e Star Wars junto, né? O Eragon, ele tem, tipo, a vida do Luke certinho, ele começa como o Luke do Star Wars e tudo aquilo que acontece é muito o Senhor dos Anéis. Depois temos os outros livros, né? Os outros 3 livros. Eu lembro que Eldest, que é o segundo livro, eu gostei. É um dos que eu mais gostei. Porque começa a falar mais sobre a vida do Horan, que é o primo do Eragon. E ele vai desenvolvendo mais os personagens. Então, assim, o primeiro livro, ele é bem sem sal, assim, sabe? Eu lembro que eu gostei muito na época, porque eu gostava do filme. Nossa, eu assisti o filme... Nessa semana que eu tô gravando, que é comecinho de novembro de 2019, eu lembro que eu assisti esse filme, acho que foi anteontem. Meu Deus do céu, é muito ruim! E assim, na verdade é porque a idade muda a gente, né? A gente passa a ter outros parâmetros de qualidade. E aí eu percebi que, na verdade, a história não é muito boa. Na verdade, eu percebi há algum tempo já que a história não é muito boa. Mas foi a primeira saga que eu li, na época eu gostei, e aí hoje em dia, já, sei lá, eu acho que eu não leria de novo. Primeiro livro que você achou que jamais gostaria por ser um gênero que não tinha costume e amou. O Caso dos 10 Negrinhos, ou... Na verdade, esse é o primeiro título dele, é o título mais antigo, hoje em dia ele não é chamado assim, que é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Ele foi chamado de O Caso dos 10 Negrinhos na época, na biblioteca da minha escola ele tinha esse título, hoje em dia ele é outro título, né? Mas ele é um dos livros mais famosos da Agatha Christie, se não o mais famoso. Não, acho que Assassinato do Expresso do Oriente talvez seja o mais famoso. Mas é uma história muito incrível, uma história de detetive, uma história de mistério, é um thriller. Ele chega a ser quase um terror, mais pro final do livro. Foi o primeiro livro fora da minha zona de conforto que eu li, porque na época eu tava muito ligado na fantasia, até hoje eu leio muito mais fantasia do que livros de thriller de suspense. Mas
eu era muito ligado na fantasia mais infanto-juvenil, e aí foi o primeiro livro mais detetivesco que eu li, e eu gostei muito, 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 muito. Eu só fiquei falando desse livro por... Nossa, eu devia ter uns 16, 17 anos, eu fiquei falando desse livro uns 3 meses. A última pergunta foi o meu primeiro Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, pra você que não sabe, é tipo assim... algo que te deu prazer, vamos dizer assim, né? Que você gostou de consumir, mas que você se sentia culpado enquanto estava fazendo. E esse meu primeiro foi Crepúsculo. Eu vou embora. Assim, gente, Crepúsculo tava na moda na época, assim, todo mundo falava de Crepúsculo, tava saindo os filmes, isso foi, sei lá, em 2010. A saga Crepúsculo e tudo que aconteceu naquela época merece um vídeo só deles, mas assim, a questão Crepúsculo na época tinha uma espécie de corrida, sabe? Saiu o filme e eu falei assim, ah, não, mas você só assistiu o filme? Eu assisti o filme e li o livro. E aí outro falou assim, ah, você leu só o primeiro livro? Eu li o segundo. Aí chegava uma outra pessoa e falava assim, eu li o terceiro. Aí eu li tudo, eu sei como que vai acontecer no final, eu sei sobre a filha da Bella, tinha muito disso na época. Eu lembro que eu era competitivo, sabe? Eu queria ser o cara que tinha lido tudo e que sabia o final da história. Então eu saía atrás de PDFs do livro, porque eu não tinha dinheiro pra comprar livros na época, né? Então eu recorria à pirataria. Não façam isso hoje em dia, comprem livros, de verdade, porque naquela época era mais difícil. E assim, eu lembro que eu baixei os PDF do livro e li tudo do livro. Aí eu li o primeiro, li o segundo, li o terceiro, tipo, de uma vez só. Acho que eu li uma outra coisa e eu falei assim, agora eu vou ler o quarto livro do Crepúsculo e eu vou saber o final da história. E aí depois eu vi que... sei lá, sabe? Me desanimou o final. Porque eu esperava que ia ter uma conclusão épica, que ia ser uma coisa assim... E aí não foi tudo aquilo, sabe? É igual a sensação que teve nos filmes. E estavam lançando os filmes também. Eu lembro que quando lançou Lua Nova, que eu acho que vai fazer 10 anos agora do lançamento do Lua Nova, foi assim, sabe? Os DVDs piratas esgotaram, sabe? De uma vez, em 2 dias, que as pessoas estavam loucas, enlouquecidas pro Crepúsculo. Hoje em dia a gente sabe, né, que é uma história cheia de problemas, de relacionamento abusivo, depressão, e um monte de coisa. Várias e várias e várias coisas não fazem sentido na história. Mas assim, eu lembro que foi algo que eu gostei muito de ler na época, mas eu senti culpado porque, enfim, né? Hoje em dia eu me sinto mais culpado ainda por ter gostado daquela... Oh, meu Deus. Meu passado me condena. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E contem aí nos comentários. Eu vou deixar no box de informações as perguntas da tag. E vocês respondem aí embaixo os livros que também causaram essas primeiras sensações em vocês. Me recomendem tags. Me digam o que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos. E até mais. E curtam e comentem e compartilhem e tudo mais que vocês sabem que vocês têm que fazer. Muito obrigado!